Boa noite, irmãos, boa noite, queridos alunos do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista. Deus esteja vos abençoando, vos fortalecendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando início agora à nossa segunda aula da disciplina Panorama Doutrinário. Eu sou o professor Anísio, pastor Anísio, e tenho a grata satisfação de estar acompanhando esta turma nesta disciplina que mostra as principais doutrinas da Bíblia, portanto, doutrinas batistas fundamentalistas. Então nós estamos passando pelo panorama doutrinário dos batistas bíblicos fundamentalistas. E hoje nós chegamos na nossa segunda lição. E essa segunda lição, ela trata de um tema maravilhoso, que é o centro da Palavra de Deus, que é o centro da Bíblia, que é Deus. Nós vamos estudar de forma breve a respeito de Deus. Obviamente que no transcurso do curso o tema voltará de maneira mais aprofundada para a honra e glória do nosso bom Deus. Nesse primeiro momento, nesta disciplina, nós estamos passando de forma breve para que o nosso aluno tome conhecimento da posição batista fundamentalista, que o nosso aluno tome ciência da base doutrinária do nosso Instituto Bíblico. O nosso Instituto Bíblico é um Instituto Batista Fundamentalista. Então, as doutrinas aqui, elas são as doutrinas batistas fundamentalistas, extraídas das Sagradas Escrituras para a honra e glória tão somente do nosso Deus, nossa edificação, que possamos frutificar e estarmos crescendo para a honra e glória de Deus. Amém? Peço aos amados irmãos, estudantes do Instituto, que estejam orando pelo mesmo, para que Deus esteja dando a cada aluno do Instituto sabedoria, entendimento e graça para crescer mais e mais e ser útil ao Senhor. Amém? Vamos então ao nosso tema de hoje. Nossa segunda aula, tema Deus. Quero que vocês abram e acompanhem a leitura em 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, que é o texto da nossa lição. 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6. Leamos então. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Que Deus aplique em nosso coração o texto lido e que possamos estar nos fundamentando na doutrina das Escrituras Sagradas. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos fortalecendo nesse entendimento para a honra e glória de Deus. Então o texto é claro. O texto diz que há quem se chamem deuses, um D minúsculo, obviamente, falsos deuses. Há muitos que dão crédito aos mesmos, mas para nós que cremos na Bíblia, para nós que somos batistas, fundamentalistas,
o Pai, de quem é tudo e em quem estamos. Estamos em Deus Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Então vamos na introdução da nossa aula, olhar de maneira inicial para uma definição desta doutrina que nos apresenta Deus da forma trina, certo? Definindo a doutrina. Antes de tudo, é preciso definir o que é a doutrina da triunidade, pois ainda muitos, inclusive batistas, que se perdem nesse quesito. Há muitas pessoas que ainda não têm um entendimento claro em relação ao quesito Deus Trino. Por Deus Trino, não queremos dizer que acreditamos em 3 deuses, pois a Bíblia mostra que há somente um Deus. Vamos abrir para Isaías capítulo 43. Isaías 43. Isaías 43, versículo 10 diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém? Então a palavra de Deus é muito clara a afirmar que há um só Deus, que antes do nosso Deus não houve Deus algum, e que depois do nosso Deus, Deus algum haverá. Então nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Lembrando ainda para nós, bíblicos, portanto batistas, o que importa é o que a Bíblia diz. Não é a opinião de homens, não é a opinião de documentos escritos por homens, mas sim o que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz que antes de Deus não há Deus, e que depois de Deus também não haverá Deus algum. Então nós cremos em um Deus, certo? Então nós não queremos dizer que cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus. Ao invés disso, queremos dizer que na divindade há 3 pessoas. É isso que nós vamos estudar hoje à noite. Na divindade há 3 pessoas. Quem são essas pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, pode parecer um paradoxo, mas Deus é 3 e 1 simultaneamente. Precisamos aqui fazer uma distinção entre o termo pessoa e natureza. As pessoas em Deus são 3. As pessoas em Deus são 3. E 1 simultaneamente na natureza. 3 pessoas em uma só natureza, que ele consiste na onipotência, onisciência, onipresença e nos demais atributos de Deus, dos vários outros atributos de Deus. Já foi pensado pelas pessoas que estudam a Bíblia, que já abordaram esse tema, vários exemplos para o mesmo. Mas é maneira de tentar dar um exemplo cabível para que cabe na mente das pessoas, para que as pessoas entendam melhor. Desses vários exemplos, nenhum deles é tão útil, didaticamente falando, quanto o triângulo equilátero. Ele se aproxima muito desse conceito, e nós vamos ver por quê. Porque o triângulo equilátero se aproxima tanto desse conceito. Obviamente nós estamos falando aqui de uma ferramenta didática para que haja uma melhor compreensão por parte do estudante do tema, certo? Vejamos bem, cada lado
é distinto do outro, e contudo formam a mesma figura, que só existe com os três lados iguais. Você tem um triângulo, três lados. Se você tira um dos lados, você não tem mais um triângulo, certo? Então, no triângulo, ele é indivisível, ele é uma figura, simbolizado por uma figura, e essa figura tem três lados. Cada um dos lados é distinto. Porém, se você tira um destes lados, não temos mais um triângulo. Pegando esta analogia e aplicando da seguinte maneira: o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e vice-versa. Como o lado do triângulo não é o outro lado. O lado A, o lado B. Não podemos dizer que as partes do triângulo são a mesma. Porém, só existe um triângulo se nós tivermos as três partes ali. Então, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e vice-versa. Porém, eles constituem o mesmo Deus. A individualidade pessoal é mantida. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Jesus falava com o Pai. O Pai se dirigia ao Filho. O Espírito Santo tem clara definição de pessoa nas Sagradas Escrituras. Jesus promete a vinda dele para o substituir, o Consolador, certo? Então, fica muito claro a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Então, existe a individualidade, bem como a unidade. Assim, Deus não é somente o Pai, não é somente o Filho, nem tampouco somente o Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente essa analogia aplicada à criação do homem, por exemplo. Vamos lá. A Bíblia falando de Deus o Pai. Deus é um só. Vejam Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Assim diz a Bíblia a respeito do Pai: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. Deuteronômio está dizendo para que Israel escute o Senhor, Deus de Israel, que é o único Senhor, certo? Ainda no Velho Testamento, Isaías capítulo 44, Isaías 44, versículo 6. Dito está: assim diz o Senhor, o Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. Então nós podemos ver com esses textos com muita clareza que a Bíblia diz que o Pai é Deus, e absolutamente ninguém discute isso. O Pai é Deus. A Bíblia afirma, e quem crê na Bíblia crê que o Pai é Deus. Ainda em Isaías, desta vez do capítulo 45, Isaías 45, versículo 22, assim está dito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O Pai é Deus. A Bíblia faz essa afirmação com muita clareza. E aqui eu quero chamar os irmãos para um adendo muito importante.
A natureza do nosso curso é observar o que a Bíblia diz. E nós estamos aqui hoje à noite exatamente procurando olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. E nós estamos olhando com os nossos olhos e vendo, ao lermos a Bíblia, que ela diz com muita clareza, ela afirma com muita clareza que o Pai é Deus. E isso, para um batista fundamentalista, é suficiente. A Bíblia diz que o Pai é Deus, o Pai é Deus. Nós não vamos precisar de um concílio, nós não vamos precisar de um tratado de teologia. Nós precisamos tão somente das Escrituras. Lembre-se que aqui há a necessidade de se aplicar aquele princípio básico da nossa fé, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia diz que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, que inclusive já foi lido, mas nós vamos ver também nesta sessão. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Como mais uma vez, a afirmação da Bíblia. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. A afirmação das Escrituras é o que conta para um batista. Possa parecer repetitivo, mas é essa a aplicação que nós queremos da aula na nossa vida, que nós possamos aplicar aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Pai é Deus, ponto final, o Pai é Deus. Vamos a mais um texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Olha só que texto maravilhoso para esta afirmação. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então aqui no Novo Testamento, a palavra de Deus está afirmando com muita clareza que o Senhor é Deus. Ao Rei dos reis, ao Rei dos séculos, o imortal, o invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então a Bíblia afirma que há um só Deus. Então, meus amados irmãos, Deus, a primeira pessoa da Trindade, a primeira pessoa, o Pai, é Deus. Quando dizemos que Deus é um, queremos dizer que existe um só Deus verdadeiro. Um só Deus verdadeiro. Vejam Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios capítulo 4, versículo 6, para a honra e glória de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Não vamos negligenciar tal verdade das Escrituras, certo? A Bíblia afirma que o Pai é Deus, há um só Deus e Pai. Então fiquemos firmes naquilo que a palavra de Deus diz. Então a primeira afirmação que eu quero que fique bem codificado na mente de todos nós é que a Bíblia afirma que o Pai é Deus, certo? Se você está fazendo anotações, se você está verificando na sua Bíblia,
Você que está acompanhando o curso, pode anotar a seguinte afirmação: a Bíblia diz que o Pai é Deus. A Bíblia diz que o Pai é Deus. E enquanto batista, portanto bíblico, eu repito o que a Bíblia diz: o Pai é Deus, ok? Bom, passando por esse primeiro ponto, nós vamos ao ponto 2. Vamos ver agora, vamos procurar nas Escrituras o que a Bíblia diz a respeito do Filho. Nós já podemos respirar tranquilamente e afirmar: o Pai é Deus. A Bíblia diz isso, e eu repito o que a Bíblia diz. Agora nós vamos olhar de maneira muito especial se a Bíblia diz que o Filho é Deus, se a Bíblia diz que Jesus é Deus, para que no final da sessão a gente possa chegar à seguinte conclusão: o Filho é Deus. Vamos olhar alguns textos. O nosso primeiro texto, buscando a prova de que Jesus é o unigênito Filho de Deus e verdadeiro Deus e vida eterna, como nós cremos, nós vamos procurar nas Escrituras se há base para isso que eu estou dizendo, que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, verdadeiro Deus e vida eterna. Estou fazendo uma afirmação e eu quero procurar juntamente com vocês, queridos alunos do Instituto Batista Bíblico Fundamentalista, se esta afirmação ela é bíblica, certo? Se esta afirmação é bíblica. E aqui eu estava fazendo a afirmação e já pensando aqui que aqui nós temos uma boa pergunta para a nossa prova de avaliação que irá ocorrer mais adiante, certo? Mas vamos ver nas Escrituras se o que eu estou afirmando é coerente e correto. Eu estou dizendo que Jesus é o unigênito Filho de Deus, verdadeiro Deus e vida eterna. Vamos olhar para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, onde está dito: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Bom, o que esse texto, qual luz esse texto traz para nós? Primeiro, o texto colabora com a nossa afirmação de que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, o Filho unigênito do Pai, que está no seio do Pai. Agora, ele revelou, Cristo revelou, Cristo mostrou às pessoas o que se pode ver de Deus. De uma maneira bem simplória, nós podemos dizer que Cristo é a imagem perfeita do Pai. Eu estou usando o termo imagem como se utiliza na matemática, né? Quando se procura a imagem do conjunto A no conjunto B, certo? Eu acredito que a grande maioria de vocês lembram de quando se estuda conjunto na matemática e se procura a imagem de um conjunto no outro, certo? Então Cristo é a imagem perfeita de Deus. Cristo é a imagem perfeita do nosso Deus. Tudo que você pode ver de Deus, você vê em Jesus. Aquilo que você pode ver de Deus, você vê em Jesus. Então a afirmação da Bíblia é: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Bom, nós vamos a outros textos
para a honra e glória de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 30, veja o que está dito. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. No versículo 38. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então veja bem como a coisa nas Escrituras começam a se encaminhar. Se o Pai é Deus, e Jesus diz, eu e o Pai somos um. Se o Pai é Deus, e Jesus diz, para que acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então nós vamos ver aí que a natureza de Jesus é a mesma natureza do Pai, que a natureza de Jesus é a mesma natureza do Pai. Ainda no Evangelho de João, vejamos o capítulo 17, o versículo 2. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 2. Dito está: assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então aqui as Escrituras estão dando poder para que nós possamos crer em Jesus. As Escrituras estão nos autorizando a crermos em Jesus. Bom, se Jesus não for Deus, seria um grave pecado acreditarmos nele. Se Jesus não é Deus, nós estaríamos pecando. Mas o próprio Deus diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Do mesmo jeito que eu tenho de conhecer a Deus o Pai como Deus verdadeiro, eu tenho de conhecer a Jesus Cristo. No mesmo pé de igualdade, no mesmo patamar de igualdade. Então é importante a gente observar tal coisa, certo? Do que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está me autorizando a crer em Jesus da mesma forma que eu creio em Deus. E ainda no capítulo 5 de 1 João, versículo 20, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Dito está: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha só, olha a afirmação lá do princípio tomando forma e biblicidade. Estamos chegando com a Bíblia naquela afirmação: Jesus é o unigênito Filho de Deus, verdadeiro Deus e vida eterna. Verdadeiro Deus e vida eterna. Olhe para a sua Bíblia, olhe para a sua Almeida Corrigida Fiel,
Olhe para a sua Almeida Corrigida Fiel, a Bíblia utilizada pelo Instituto, a Bíblia referendada pelo Instituto Batista Bíblico Fundamentalista, é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, e nós usamos ainda a LTT como um suporte, certo? Mas a Bíblia que nós estamos com ela em nossas mãos, a Almeida Corrigida Fiel, capítulo 5 da primeira epístola de João, no seu versículo 20, diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é, meus queridos alunos, o verdadeiro Deus e vida eterna. Verdadeiro Deus e vida eterna. Nós poderíamos parar esta sessão por aqui e fazer aquela afirmação que fizemos já no primeiro ponto, quando falamos do Pai, que a Bíblia afirma que Jesus é verdadeiro Deus e vida eterna. A Bíblia afirma que Jesus é verdadeiro Deus e vida eterna. Então esqueçamos as proposituras teológicas vindas de homens e fiquemos com aquilo que as Escrituras dizem. A Escritura diz que Jesus é verdadeiro Deus e vida eterna. Bom, mas vamos um pouco mais para que esta sessão sobre o Filho fique bem clara e que o nosso aluno possa estar pisando em terreno seguro, em terreno firme, em terreno bíblico, para a honra e glória do nosso Deus. Nós queremos que você tenha firmeza no seu andar e que essa sua firmeza venha de alicerces das Escrituras para a honra e glória de Deus. Então vamos ver mais alguns outros textos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu estava iniciando esta sessão sobre o Filho, e eu estava me perguntando da seguinte maneira: se eu fosse um aluno do Instituto, eu me perguntaria por que o professor não começou exatamente com esse texto. É um texto clássico que afirma que Jesus é Deus. Não é à toa que nas Bíblias falsificadas tenta-se modificar. Esse é um dos textos que são adulterados, principalmente pela a versão da Torre de Vigia, tirar a divindade do Filho. A Bíblia diz aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós temos mais um texto das Escrituras que colabora com a afirmação que Jesus é o unigênito Filho de Deus, verdadeiro Deus e vida eterna. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Ainda no Evangelho de João, vamos até o capítulo 20. Capítulo 20, versículo 28. Depois da crise de incredulidade de Tomé, Jesus aparece e mostra-lhe a mão e o lado, e o desafia a crença, a fé, e diz: não sejais incrédulo, mas crente. Daí eu vou mostrar muito da palavra crente para os salvos, porque Jesus Cristo disse a Tomé para que ele não fosse um incrédulo, mas sim um crente. Aí no versículo 28, Tomé diz: e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, e o que mais? Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Vamos fundamentando a nossa base. A Bíblia diz que Jesus é Deus. A Bíblia diz que Jesus é Deus. Ainda
no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Me permitam tomar uma aguinha. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome, o qual é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja bem, aqui nós foi dado pela Bíblia a autorização para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, posição de adoração. Devemos adorar não somente a Deus. Então, podemos ver que Jesus é Deus, para a honra e glória de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Jesus é Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus é Deus eterno. A Bíblia está dizendo que Jesus é Deus eternamente. Então nós não podemos ir contra as Sagradas Escrituras, lembrando aos amados irmãos que nós somos crentes na Bíblia. Nós não somos crentes de teologia, nós não somos crentes de concílios, nós somos crentes da Bíblia. E a Bíblia diz aqui com toda clareza que Jesus Cristo é Deus bendito eternamente. Jesus é Deus bendito eternamente, para a honra e glória de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2, 9. É um outro texto que queremos ver com os amados irmãos, com os nossos amados alunos. A Bíblia diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo você encontra toda a plenitude da divindade. Em Cristo você encontra toda a plenitude da divindade, para a honra e glória de Deus. Lembre-se disso. Atente-se a esse detalhe. Em Cristo você encontra toda a plenitude da divindade, para a honra e glória do nosso Deus. Não vamos procurar em outro lugar, vamos procurar mesmo em Cristo, e em Cristo nós encontraremos. Para finalizarmos essa sessão e chegarmos então à conclusão de que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, portanto, verdadeiro Deus e vida eterna, retornaremos ao Evangelho segundo João, no capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 14. E os textos a serem examinados são os versículos 8 e 9. Versículo 8 diz: Disse-lhe Filipe: Senhor, mostre-nos o Pai, porque nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco
e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aqui o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo está ensinando que quem vê o Filho, vê o Pai. E que há um erro em ver o Filho e não ver a pessoa do Pai. Então que Deus aplique em nosso coração o texto que acabamos de ler. E chegamos ao final dessa sessão 2, o Filho é Deus, e podemos fazer com toda a clareza, com toda a certeza, a afirmação de que Jesus Cristo é Deus, que o Senhor Jesus Cristo é Deus. E eu quero fazer esta afirmação não com as minhas palavras, mas eu quero fazer esta afirmação com a palavra de Deus. Eu peço que os amados se dirijam até Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Dito está, porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? Então vamos àquele exercício. Podemos chegar ao final desta lição dizendo, aliás, podemos chegar ao final desta sessão 2, o Filho é Deus, dizendo que Jesus é Deus. Por que nós podemos dizer que Jesus é Deus? Porque a Bíblia afirma que Jesus é Deus. Então eu posso dizer, a Bíblia diz que Jesus é Deus. Amém? Bom, então vamos para a nossa terceira sessão. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um com o Pai. Vamos ver 1 João capítulo 5, versículo 7. 1 João 5, 7. Bom, irmãos, esse assunto que nós estamos estudando aqui, ele podia ser biblicamente resumido nesse texto que nós vamos ler agora. Certo? Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. O Pai, a Palavra, Jesus é o Verbo, é a Palavra, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, certo? Então, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então nós podemos ver aqui a perfeita unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. E lembrando aos irmãos que ao final dessa sessão nós queremos chegar à mesma conclusão que chegamos na sessão 1 e 2, onde afirmamos o Pai é Deus, onde afirmamos o Filho é Deus. Nós queremos também chegar ao final dessa sessão afirmando que o Espírito Santo é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, e retivesse parte do preço da herdade, guardando, não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. Opa! Mas o versículo 3 nos diz: disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? A quem Ananias mentiu? Ao Espírito Santo. Agora, no finalzinho do versículo 4, está dito: não mentistes aos homens, mas a Deus. Se Ananias mentiu ao Espírito Santo, se a pessoa a qual Ananias tentou enganar foi o Espírito Santo,
E a Bíblia afirma que ele não mentiu aos homens, que ele mentiu a Deus. Logo o Espírito Santo é Deus, certo? O Espírito Santo é Deus. João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. Aqui nesse texto, o Espírito Santo é apresentado como o Consolador. Agora, antes de ler o versículo 26, eu quero que leiamos o versículo 23. Jesus respondendo, disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Só uma pergunta: quem é que habita? Nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Os salvos são templos do Espírito Santo de Deus. O salvo é um templo do Espírito Santo de Deus. Quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Opa! Olha o que a Bíblia diz: se alguém me ama e guardarás a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. Somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Bom, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. O Consolador. Então nós podemos afirmar que o Consolador é o Pai e o Filho habitando no crente. O Espírito Santo é Deus que habita o crente. O crente é morada do Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 19, nós vamos ver a relação Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando aos amados irmãos que nós estamos vendo a doutrina de modo muito preliminar, e que durante o curso, obviamente que essa doutrina ela será aprofundada e mais textos serão colocados perante os irmãos para o análise, para a compreensão e principalmente para a aplicação. Lembrando aqui que nós não estamos aqui interpretando as Escrituras, nós estamos aqui procurando entender as Escrituras para aplicá-las em nosso coração, mente e vida. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, se Jesus, o Pai é Deus, o Filho é Deus. Se o Espírito Santo não fosse Deus, o que estaria fazendo aqui? Então, temos mais uma vez a perda de igualdade entre Pai, Filho e Espírito Santo. Próximo texto, para a gente finalizar esta sessão, segundo aos Coríntios capítulo 13, versículo 14. Segundo aos Coríntios 13, 14. Permissão para tomar uma aguinha. A palavra de Deus diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Temos aqui as três pessoas da Trinidade, o nosso Deus Trino, mostrando essa unidade, quando o apóstolo Paulo diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça salvadora de Cristo, o amor de Deus o Pai, porque Deus amou o mundo, e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz com que tenhamos comunhão. Portanto, meus queridos e muito amados alunos, não importa a terminologia dadas pelos teólogos, pela teologia em relação a Deus, o que é importante é o que a Bíblia nos ensina. O que é importante é o que a Bíblia declara. O que é importante é assim está escrito. O que é importante é aquilo que sai de dentro da boca de Deus. Portanto, deixemos a Bíblia falar aos nossos corações
a nossa mente e assim mover a nossa vida para dentro da perfeita vontade de Deus. Sendo assim, pelo exposto, podemos declarar que a Bíblia afirma: 1. Que o Pai é Deus. 2. Que o Filho é Deus. 3. Que o Espírito Santo é Deus. Amém? Agora vamos ver essa realidade aplicada a duas coisas. Certo? Vamos ver a ação de Deus Trino aplicada na criação do homem e a ação de Deus, do Deus Trino aplicado à salvação do pecador. Vamos abrir as nossas Bíblias para Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Gênesis, capítulo 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Bom, aqui nós queremos alencar e chamar você para um detalhe. Eu quero chamar você para que detalhe? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A palavra de Deus diz que o homem é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Então, no próprio homem, nós temos a perspectiva perfeita, enquanto você pode ser 3 em 1. O homem é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. Ponto final, não temos que se discutir. Por que não temos do que se discutir? Porque eu estou somente citando um texto da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, espírito e alma e corpo, certo? Então nós temos aqui algo que dá para você compreender, certo? Você é espírito, você é alma e você é corpo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo fazer, neste caso, aponta para um ato criativo, e somente Deus pode criar. Assim, ao ser criado, o homem não poderia ter a imagem de um anjo ou de qualquer outra criatura, mas a imagem de Deus, a imagem do seu Criador. No verso 27, no versículo 27, que nós lemos: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante, porém, que a Bíblia diz que Jesus Cristo também criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Me remeto ao Evangelho de João, capítulo 1, os 3 versículos iniciais, certo? Então, aqui quando nós temos façamos o homem, nós vemos a perspectiva do Deus Trino trabalhando para que o homem fosse feito à sua imagem e à sua semelhança. Vejamos agora o Deus Trino na salvação do homem. Assim, podemos afirmar resumidamente que Deus o Pai planejou a nossa redenção, o Filho executou por meio da sua vida perfeita, da sua morte e da sua ressurreição, e o Espírito faz com que a redenção chegue ao miserável pecador, santificando, regenerando e no final glorificando. Vamos dar um texto para esta sequência de coisas, essa sequência do trabalho de Deus na nossa salvação, que se encontra em 1
Pedro, capítulo 1, versículo 2. O Pai, nós vamos ver aqui nessa passagem o planejamento do Pai, a execução feita na morte e ressurreição de Cristo e o tratado chamado a santificação do Espírito Santo de Deus para a honra e glória de Deus. Vejamos o que o texto diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, planejamento, em santificação do Espírito, o Espírito Santo que nos santifica, para quê? Para a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicadas. Então, o Pai planejou, o Filho executou a salvação e o Espírito Santo nos leva até a esta perfeita salvação para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos para o fundamento da nossa lição. O fundamento da nossa lição. Vamos primeiramente para João, capítulo 4, versículo 24. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24. Diz o seguinte: Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Meus amados irmãos, devemos enfatizar a pessoa do nosso Deus, do Deus soberano, que olhando para as suas criaturas humanas, teve compaixão e muito amor. Providenciou o seu Filho, Jesus Cristo, para vir habitar dentre os homens, fazendo-se carne, atendendo à necessidade do amor do Pai. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Pai ficou satisfeito com o sacrifício feito pelo seu Filho a favor das suas criaturas. Esse sacrifício o agradou definitivamente. Assim, esse Deus maravilhoso reconhece o sacrifício de Cristo, do seu Filho, com sua mente, bem como com a sua morte, bem como com a sua ressurreição. Nos deu a oportunidade de sermos resgatados para a sua glória, onde apenas nós, os pecadores, arrependidos, regenerados, remidos pelo sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, por meio da fé, temos acesso a essa salvação tão maravilhosa e tão grande. Portanto, alunos amados, temos um Deus trino que cuida do seu povo de forma esplêndida. Veja, Deus o Pai nos ouve, nos atende em toda a plenitude dos céus. Deus o Filho nos salvou, nos defende diante do Pai de todas as acusações do maligno e dos homens. Deus o Espírito Santo nos orienta, nos defende de todo o mal aqui na terra, além de estar permanentemente com os filhos de Deus. Foi bem assim, Deus os assiste harmoniosamente, porque assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus harmonioso, com personalidade diferente e a mesma natureza, trabalhando em favor daqueles que creem em Jesus como Salvador pessoal. Destacamos ainda nesta lição o fato de Deus, o verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, cremos na sua existência e o tememos. Por essa razão nós o adoramos e o louvamos com os nossos corações, buscando em Deus preenchimento de todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, em conformidade com a fé. Dessa forma, Deus nos atende, porque olhamos para o único Deus e Pai eterno, dos que têm Jesus como seu Salvador pessoal e que mantém um estreito relacionamento com o verdadeiro Deus e Pai.
Isaías 63, Isaías 63, versículo 16. Diz o seguinte: mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, Israel não nos conheça, tu, ó Senhor. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, Israel não nos reconheça. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, desde a antiguidade é o teu nome. Deus é o nosso verdadeiro Pai, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados alunos, lembramos que Deus existe desde a eternidade por sua própria vontade. Tudo está debaixo da sua plenitude e não existe, e nada existe sem que seja de sua própria vontade. Assim sendo, é bom lembrarmos que esse Deus maravilhoso mantém o atual sistema de coisas criadas por Ele. Todo o globo, todas as suas galáxias, sistema planetário, as formas de vida da Terra, para a glória dele mesmo, porque Ele os criou para a sua glória. Mesmo lembrando também que os crentes em Jesus Cristo representam um equilíbrio na Terra, uma vez arrebatados, tudo desmoronará. Portanto, devemos crer e levar essa mensagem a outros, levar estas informações para que muitas pessoas possam ler a Bíblia, conhecer a Cristo, o único Filho de Deus, o único Filho desse Deus tão poderoso, tão bondoso, e através de Cristo crerem e receberem dele a vida eterna. Crê em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É o que afirma Efésios capítulo, é o que afirma Atos capítulo 16, 31. Atos 16, 31. Crê em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Os crentes em Jesus Cristo, os crentes na Bíblia, têm a responsabilidade de levarem esta mensagem até outros, para que assim crendo sejam salvos e glorifiquem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe os nossos queridos alunos e que possamos ficar firmes, constantes e abundantes na fé, sabendo que o nosso trabalho do Senhor não é vão. Vamos adiante fazer a obra que o Senhor assim nos recomendou. Que Cristo abençoe ricamente a todos os nossos alunos. Amém?